Olá, bem-vindos ao meu canal, o Diário da EJA. Eu sou Adriana Garcia, sou professora e pós-graduanda em Educação de Jovens e Adultos. Bem-vindos a esse espaço aqui em que eu compartilho com vocês reflexões e aprendizados nessa minha caminhada de qualificação para poder atuar como educadora na EJA. E como é o meu diário, hoje eu vou dividir com vocês uma coisa muito especial que eu vou guardar entre as folhas do meu diário. Não sei se vocês tiveram a experiência de ter um diário no passado, né? Quem sabe na adolescência. E às vezes a gente guardava coisas com significado dentro do diário, entre as folhas do nosso diário. Por exemplo, às vezes a gente ganhava uma bala, um bombom de uma pessoa muito especial. E aí guardava aquele papelzinho da bala, o papelzinho do bombom, ou um bilhetinho dentro, entre as folhas do diário. E aí, gente, esse papel aqui não é um papelzinho, é um papel grande, mas esse verbete inacabamento, ele com certeza vai ficar entre as folhas do meu diário, porque é um verbete do dicionário Paulo Freire, que é uma obra muito interessante, escrita por 104 autores, e eles trazem 230 verbetes baseados, inspirados na obra de Paulo Freire. E é muito bacana mesmo. E esse verbete chegou para mim como um presente, porque foi numa atividade da pós-graduação, há umas 2 semanas atrás, e nós podíamos escolher, as professoras dispuseram ali para nós vários verbetes e nós podíamos escolher para discutir em dupla e depois socializar com a turma as nossas reflexões a partir do verbete escolhido. E aí eu escolhi o inacabamento e fiquei encantada com essa palavra que Paulo Freire usou tantas vezes. E, em primeiro lugar, foi um alento para mim, sabe? Dividindo aqui uma situação pessoal. Há um tempo atrás, uma pessoa falou para mim que eu tô sempre inventando alguma coisa nova para fazer. Que eu me determino a fazer alguma coisa e aí eu me dedico e vou fundo e vou ali progredindo, me desenvolvendo e quando eu chego no ápice, eu não fico muito tempo ali, eu já invento uma outra coisa para fazer. Foi assim que essa pessoa falou, e nem não foi num tom de crítica não, mas com uma observação. E é uma pessoa observadora que realmente... Mas assim, abrindo o coração, aquilo não bateu muito bem, sabe? Eu falei, puxa, mas será que isso é uma coisa ruim? Será que estou vivendo errado? Será que não é assim? Isso me trouxe algumas reflexões, mas e foi tão interessante lendo, né, sobre o inacabamento, porque o que é o inacabamento? O inacabamento é essa nossa condição, né, a condição do humano de estar sempre em processo de construção de si mesmo. Nós somos seres inacabados. Não tem essa história, agora eu cheguei aqui no meu limite, daqui eu não passo. Cheguei ao máximo do que eu queria chegar ou ao máximo do que eu posso ser e daqui eu não passo. Não, essa não é a condição do humano, do ser humano. Nós estamos sempre nesse processo de inacabamento, de construção. Então eu fiquei assim, nossa, é isso, né? Não é que eu seja uma pessoa insatisfeita ou uma pessoa inconstante, de que tá sempre procurando algo e não tá se achando. Não, assim, eu andei assim durante um bom tempo, até eu me encontrar, falando do lado profissional. Até eu chegar na área da educação, eu
procurei muito, eu andei insatisfeita durante décadas, né? Foi com 40 anos que eu, sabe, eu falei, uau, é aqui, é na área da educação. E aí mudei a minha trajetória, porque como eu já falei anteriormente, eu venho de uma outra área, eu venho da fonoaudiologia, né? A minha primeira formação foi ali na fonoaudiologia. Mas então, e aí esse conceito de inacabamento sendo trazido para a educação, ele é tão importante. E trazendo esse conceito de inacabamento para a vida, ele é tão libertador. Porque a partir do momento que eu reconheço que eu sou um ser inacabado, que eu estou me construindo, e não importa se eu tenho 20 ou se eu tenho 80 anos, não importa se eu sou mestre, doutora ou se eu sou analfabeta, estamos todos nesse processo de construção. Então isso, sobretudo, nos traz uma humildade, essa consciência, é preciso ter consciência disso. E eu fiquei pensando, isso é tão libertador, porque se estamos todos nesse processo, não tem ninguém ali que é o que sabe tudo, o que tá para ensinar, o que tá para ser exemplo o tempo todo. Não, estamos todos juntos nesse processo de começar e recomeçar, de fazer e refazer, essa construção que não para. Então, isso nos traz, essa consciência nos traz uma humildade que é libertadora, né? E por que eu falo isso? Porque isso derruba qualquer tipo de pedestal. Ninguém é mais, ninguém é menos, estamos todos no processo, somos seres inacabados nesse processo. Então, esse é um conceito importantíssimo para a vida, para todas as nossas relações, perdão. Mas trazendo isso para a educação de jovens e adultos, é algo tão importante, porque nessa modalidade nós vamos lidar muitas vezes com pessoas que chegam à sala de aula muitas vezes esvaziadas dos seus sonhos. Apesar de que o fato da pessoa chegar lá, né? Eu tô aqui, me matriculei na EJA. Nossa, esse passo já mostra tanta coisa, né? Esse passo, mas esse aluno vai ficar, a permanência desse aluno, porque os desafios eles virão. Com certeza, esses alunos já vêm de uma história, de uma vida extremamente desafiante. Mas a partir do momento que eles se conscientizam de que não acabou, eles não estão ali, eu vim aqui para a EJA porque aí eu vou ter um certificado, né, de conclusão do ensino fundamental, vou ter um certificado de conclusão do ensino médio para, quem sabe, melhorar um pouquinho na minha condição lá no meu trabalho. Não é isso. Isso daí, na verdade, tem uma importância. Eu não vou falar que isso não tem importância nenhuma, não é isso, mas a importância de se estar na escola, de se estudar, de buscar o conhecimento, é a construção de si mesmo. Mas como que um professor ele vai fomentar esse sonho, sabe? Vai fomentar a inspiração, o ânimo, para que esse aluno não desista no meio do caminho, porque inúmeras situações vão acontecer em que ele vai pensar em continuar ou desistir.
Então, como que um professor pode, né, ajudar nesse sentido? Eu penso, em primeiro lugar, esse professor, essa professora, ele precisa estar encantado com o seu próprio inacabamento. Eu, Adriana, como professora, sabendo que sou um ser inacabado, e não importa a minha idade, não importa que eu já esteja com 52 anos, então não importa o meu aluno que está com 80, 60, ou não importa o meu aluno que tem 20, mas ele é analfabeto. Se eu estou encantada, se eu estou nessa busca, se eu tenho dentro de mim esse desejo de fazer mais, de aprender mais, de descobrir mais, de ouvir mais, eu consigo transmitir esse encantamento para o meu aluno também. É por isso que eu tenho plena convicção de que para estar na modalidade da educação de jovens, adultos e idosos, não dá para ser qualquer pessoa, sabe? A gente assim olhando para o passado, né, para a história. E às vezes no dia de hoje também, tá? Isso acontece ainda. Pessoas desqualificadas para ocupar um lugar de educador, educadora na EJA. Desqualificadas em que sentido? Ah, não, mas é professor, é professora, é pedagoga. Mas existem sutilezas internas, né, íntimas, que fazem desse professor, dessa professora, alguém que de fato vai fazer um trabalho relevante. E essa percepção, essa conscientização em relação ao seu próprio inacabamento e em relação ao inacabamento do outro, é algo, na minha opinião, primordial. Saber que eu e o meu aluno, eu e a minha aluna da EJA, nós estamos no mesmo barco. Eu estou me construindo, ele e ela estão se construindo, e mais, ali na sala de aula, no nosso espaço, nós estamos nos construindo juntos. Paulo Freire traz isso inúmeras vezes, de junto, né? É junto que a gente se constrói, que a gente se entende, que a gente se percebe, que a gente cresce, que a gente evolui. Então, essa é uma sensação que me persegue, sabe? A sensação de que, puxa vida, eu ainda não estou fazendo aquilo que eu posso fazer. E isso já me desanimou durante um tempo, mas hoje não, é assim, me anima, me motiva a fazer tudo que eu faço, a estudar tudo que eu estudo, a ler tudo que eu leio, a ouvir tudo que eu tenho ouvido, né? E como o tempo está terminando, quero ficar nos 14 minutos de sempre. Eu quero terminar com um trecho da obra de Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, em que ele fala lindamente sobre o inacabamento, que diz assim: o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da existência vital. Perdão, é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. É isso. Obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Deixem seus comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo para vocês.